Shalom, meus irmãos, vamos falar hoje sobre os 7 princípios financeiros que nós praticamos aqui na nossa igreja. Comecei esse treinamento lá no vídeo falando sobre liturgia, né? Acesse aqui na plataforma a trilha de ensino sobre liturgia do nosso culto. Também está inserido lá no nosso treinamento de obreiro ativo, tá? Então, se você for na trilha do obreiro, você vai estar lá o treinamento, né, sobre os dízimos e as ofertas, estarão lá também os princípios espirituais, tá? A liturgia do culto. E agora eu estou criando esse conteúdo aqui para expandir aquilo que nós já falamos. Vamos item por item, tá? Princípio por princípio, trazendo clareza, trazendo fundamento, trazendo conhecimento para que uma hora que você for ministrar, tá? Lá no nosso culto, você tenha segurança, fundamento e saiba conduzir a igreja, compartilhando aí a generosidade, aquilo que a gente pratica de princípios espirituais a partir da vida financeira. Tá bom? Vamos lá, primeiro vamos falar sobre os dízimos, tá? Fundamento bíblico para os dízimos, tá? O primeiro exemplo que nós temos na Bíblia é quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Gênesis 14, versículo 18 ao versículo 20. O segundo é Jacó fez um voto e estabelece um governo de Deus na vida dele com o dízimo, tá? Terceiro base bíblica, né, para esse princípio é o fundamento da fidelidade e da aliança, lá em Malaquias 3, tá, do 8 ao 10. E Mateus, no Novo Testamento, Jesus valida o princípio dos dízimos, tá, lá em Mateus 23, versículo 23 também. Para encerrar, fundamento bíblico, Hebreus 7, o dízimo como uma honra sacerdotal, tá? Então, o conceito espiritual sobre o dízimo, antes de tudo, é uma declaração pública, tá, de quem governa a sua vida. Quando você dizima na igreja, quando você faz a separação, na verdade, de tudo que entra nas suas mãos hoje, via monetário, né? Não temos mais colheitas como na época bíblica. Hoje, a nossa colheita é o nosso salário, é aquilo que você produz, né? Então, através de vendas, do seu empreendedorismo, da sua empresa, dos seus investimentos, enfim, de tudo que vem na sua mão durante aquele mês, você separa ali a 10ª parte. Então, quando você entrega isso no altar do Senhor, após ter separado, você está declarando para o mundo espiritual quem governa a sua vida. Tá? É uma declaração pública, o dízimo, tá? de qual cobertura você está debaixo. Quando você dizima, você entra debaixo da cobertura de Deus e Ele é o seu governante, Ele é o seu provedor. Como Jacó fez o voto, se você me cuidar, me proteger, me fazer chegar em paz, se você me der paz, se você me der alimento, então você será o meu Deus e eu te darei o dízimo de todas as coisas. A declaração da total dependência de Deus, na prática, além de um discurso, é dízimos e ofertas, tá? Então, olha só que interessante isso daqui. Após a vitória sobre os reis, Abraão encontra-se com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Tá? Nesse encontro sacerdotal, Abraão oferece primícias, holocaustos e aquilo que ele colocou no altar é a primícia, tá? É o holocausto, aquilo que queima, tá? E é entregue para que o sacerdote coma daquele alimento. A primícia é isso. Depois nós entraremos em mais detalhes, tá? Agora, de tudo que ele trouxe como despojo da guerra, ele então entregou também o dízimo, tá? A Melquisedeque. O resultado imediato não foi apenas a honra que Melquisedeque estabeleceu sobre a vida dele, mas um posicionamento espiritual. Ele sai daquele encontro debaixo de uma bênção sacerdotal que o reposiciona no mundo espiritual. Tá? Então ele sai debaixo da bênção do sacerdote dele, ele sai dali agora não mais como um errante portador das promessas, ele sai dali como um profeta. E a partir daquele momento, o que Abraão dissesse, o que Abraão orasse, o que Abraão se posicionasse no mundo espiritual teria então um valor diferente do que tinha antes. Tanto que no caso ali com Faraó, o que nós entendemos é que ele consumou o ato do casamento com Sara, ele casou-se com Sara, pagou o dote, né, a Abraão, enriqueceu Abraão, casou-se com Sara, então depois ele atraiu para si, por conta do crime, do pecado que ele estava cometendo, atraiu para si doenças, né? Aconteceu a mesma coisa lá em Abimeleque. Agora, a diferença é que em Abimeleque, Abraão já havia recebido a bênção do sacerdote dele, já havia entregado os dízimos, já havia feito a primícia dele, e ele já caminhava debaixo de uma palavra de bênção que o reposicionou no mundo espiritual. Agora, antes que o casamento se consumasse, então Deus intervém e pede para que Abimeleque se conserte com Abraão. Abraão teria que agora interceder por ele, porque Abraão era profeta. E o posicionamento que mudou no mundo espiritual trouxe, na verdade, sobre a vida do Abimeleque o escape para aquele problema ali. Mesmo sendo uma nação inocente, né? Mesmo sendo um coração inocente diante de Deus, Deus se submete a uma única coisa, meu povo. É a palavra dele. A palavra dele estabelece isso. Que quem tem autoridade no mundo espiritual, esse um dia vai prestar contas para Deus das suas ações. Mas o que ele disser vai acontecer. Então, deixe isso cair no seu coração, tá?
O dízimo tem esse poder de te reposicionar debaixo de um governo espiritual divino, de Deus, né? E a partir daí o seu relacionamento com Deus entra em uma nova estação, uma nova fase, né? Após o encontro com Melquisedeque, a história se repete em Abimeleque, né? Eu vou avançar aqui para a gente economizar tempo. Tá? O que mudou não foi a circunstância, mas o posicionamento de Abraão. Tá? Os dízimos e as primícias colocaram ele nessa atmosfera de autoridade espiritual, onde os reis pagãos precisavam da intercessão de Abraão. Tá? Esse princípio revela uma verdade essencial. Leis espirituais regem a vida na terra, não é lá no céu. Tá? Tem pessoas que falam, mas Jesus, ele foi o sacrifício. Sim, para a salvação, ele é o sacrifício. Isso insubstituível. Não tem como você fazer nada para garantir a sua salvação. Mas para a manutenção da vida na Terra existem os princípios espirituais. E o dízimo é o primeiro deles, tá bom? Então, o poder espiritual envolvido sobre o dízimo estabelece a cobertura espiritual, rompe legalidade de escassez e posiciona o adorador, aquele que entrega o dízimo, em níveis de autoridade espiritual reconhecido no céu e na terra, atraindo para si esse direcionamento espiritual, tá bom? Segundo princípio que eu quero ensinar aqui é a oferta de generosidade, quando a pessoa está assim, muito feliz. Deus está sendo muito bom pela vida dela, Deus está cuidando, dando livramento, escape. Deus fez algo extraordinário na vida dessa pessoa que somente Deus poderia fazer. Ela reconhece isso, então, em forma de gratidão, ela não quer alcançar nada, ela só quer expressar a gratidão do coração dela. Então entra a oferta de generosidade. Fundamento bíblico, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 8. Deus ama aquele que dá com alegria, com gratidão, e se encontra o amor do coração de Deus, tá? Lucas 6,38, uma medida recalcada, sacudida e transbordante para quem é generoso. Atos 20,35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. 1 Crônicas 29, do 3 ao 14, a oferta voluntária de Davi, do rei Davi e do povo. Então a oferta voluntária, ela está esparramada pela Bíblia toda, tá? Se você perseguir esse tema aí na Bíblia, você vai ver só quantas pessoas foram diante do altar do Senhor, expressar a sua generosidade, expressar a sua gratidão, expressar aquele sentimento de amor, de conquista, que Deus fez algo, interveio na vida dela de alguma maneira, tá? Então esse é um conceito espiritual aprofundado também, tá bom? A oferta de generosidade é a manifestação da prática de um coração livre. Enquanto o dízimo responde à pergunta de governo, quem responde sua vida, a oferta responde à pergunta do caráter, ela revela o teu coração, tá? Se o teu coração está preso às posses, né, aquilo que você retém para si, ou se ele já foi convertido à generosidade do reino, onde você não está apegado às coisas materiais que vão ficar nessa terra, mas sim na expressão de gratidão pelas coisas espirituais. É generoso com o próximo, é generoso com sua igreja, é generoso na rua, é generoso com Deus, é generoso em todas as estações, tá? A Bíblia apresenta essa oferta como um ato voluntário, nunca coercitivo, nunca impositivo, tá bom? Onde há pressão, não há generosidade. Quando você é pressionado a fazer, não foi de forma espontânea. Conforme a Bíblia diz, aquele que dá com alegria. Se não tem alegria, irmão, não está sendo espontâneo. Se não está sendo espontâneo, reveja a motivação de levar a tua oferta até o altar. Tá? Onde há manipulação, não há adoração. Não tem como você adorar a Deus se você foi manipulado, tá? Para fazer algo. Então, a oferta de gratidão, ela tem essa declaração pública também de que você não quer atingir nada, a não ser expressar a adoração genuína, sincera e a gratidão do seu coração para Deus, tá bom? Diferente do dízimo, que é fixo, é estável, a oferta é sensível ao espírito. Ela varia conforme a estação, o propósito, a direção divina. Em 1 Coríntios 29, Davi oferta com alegria, não porque foi obrigado, mas porque o seu coração estava totalmente entregue aos propósitos de Deus. A alegria não vem do valor, mas da consciência de que você está expressando a sua adoração a Deus, honrando inclusive o que Deus já fez pela sua vida, e em honra ao que Deus fez, serei grato, serei generoso, vou transbordar na vida de quem estiver ao meu redor de alguma maneira, tá bom? É fundamental, tá, que você como ministro da palavra de prosperidade, né, ali no tempo das ofertas, dízimos e ofertas dentro do culto, tá, é fundamental, tá, que você nunca faça aquilo que é para chamar a atenção, que você faça de fato a expressão do teu coração. Não é porque você está ali com a missão de entregar uma oferta que você tem que entregar. Faça aquilo que você vive. Que a sua pregação seja o seu estilo de vida. Que a sua vida respalde a sua pregação. Vou inverter os valores, na verdade. Que a sua vida, que a sua pregação seja só um reflexo daquilo que a sua vida é na íntegra.
Que você seja habilitado, em nome de Jesus, quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Que você seja habilitado no mundo espiritual a desprender das coisas materiais, viver uma vida de generosidade para ter legalidade a hora de ministrar isso sobre a vida da igreja, tá bom? Deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus, mais do que pegar um microfone, tá? E falar alguma coisa ali para consumir o tempo do culto, mais do que pegar o microfone para sair na live, para sair na fotografia, aquilo é uma pregação pública. A sua vida tem que respaldar isso, tá? As suas palavras. Então não faça para se aparecer, não faça porque tem que fazer. Se necessário, rejeite aquela agenda, aquela oportunidade que lhe foi dada, mas seja coerente, tá, com a sua pregação, que a sua vida seja coerente com a sua pregação, tá bom? Porque as pessoas estão o tempo todo nos avaliando, nos olhando, elas sabem o seu comportamento, tá? Olha só que interessante, a oferta ativa colheitas proporcionais. Ela expande a alegria espiritual, quebra a mentalidade de escassez. A oferta alinha o coração com o reino dos céus, onde dar precede o receber. Isso que é o céu. Funciona assim, aquele que dá, ele já se antecipa para receber, mas não é para receber, ele só faz por generosidade, por fazer, porque a vida dele é isso daí. A consequência desse coração é receber, então, aquela gratidão ali. Bom, eu vou te dar um direcionamento para o culto, tá? Ensinar a oferta como resposta de amor e gratidão a Deus, e não como uma obrigação. Conduzir o povo à liberdade, tá? Explicando que Deus não mede valores, mas o que ele sonda? Corações, tá bom? Primícias, fundamento bíblico, Provérbios, capítulo 3, do 9 ao 10. Honrar o Senhor com os primeiros frutos, tá? Êxodo 23, 19. As primícias pertencem ao Senhor. Êxodo 13, do 1 ao 2, o princípio do primeiro que é consagrado ao Senhor, que profetiza a todo o restante, tá bom? Romanos 11, 16, se as primícias são santas, toda a massa o é. Se você santifica a primícia da massa, toda a massa passa a ser santa, tá? 1 aos Coríntios 15, versículo 20, Cristo como a primícia que nos santificou, é o mesmo princípio que é estabelecido, tá bom? Também na vida financeira. A primícia acaba santificando todo o restante. Cristo foi o primeiro que nos santificou e hoje nós temos condições de ser lavados e remidos do nosso pecado, entregando a nossa vida em santificação a Deus, nesse processo de nos tornarmos pessoas parecidas com Cristo, somente por conta desse princípio de entregar a Deus a primícia, tá? Na vida financeira funciona do mesmo modo. É um princípio que, se você praticar, volto a te dizer, não tem a ver com salvação, tem a ver com a vida ordinária aqui na Terra, com o seu dia a dia, com a sua prática diária ou mensal, né, financeira, aquilo que vai te posicionando no mundo espiritual aqui na Terra. Tá? Então, primícias não falam de valor, mais uma vez, ela fala de prioridade. Elas revelam quem ocupa o primeiro lugar no coração e no fruto do adorador, no futuro do adorador, tá? Enquanto o dízimo estabelece o governo contínuo, a oferta revela o caráter, as primícias consagram ciclos inteiros diante de Deus. Pensa comigo, na época que isso foi estabelecido, era o ciclo da colheita. Uma semente ela precisa ser plantada, ela precisa germinar, ela precisa crescer, ela precisa entrar na estação própria para que aí então ela dê frutos. E depois que o fruto é colhido, entra um novo ciclo de tempo até que volte a dar frutos de novo. Então, quando eles entregavam a primícia, santificando todo o restante do ciclo, a bênção perdurava até que a nova oportunidade de colheita aparecesse e mais uma oportunidade de decidir honrar a Deus com a primícia acontecesse. Tá? Então, é uma bênção que repousa sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, que estabelece o padrão do reino por um ciclo de tempo sobre a sua vida, até que você tenha condições de exercer mais uma vez, tá? essa entrega em santificação a Deus. As primícias não são aquilo que sobra no início do ciclo, mas aquilo que é separado antes de qualquer consumo acontecer. Por isso, elas são profundamente ligadas à fé. Quem entrega primícias faz isso sem garantia visível do restante, confiando que Deus que recebe o primeiro também sustenta o todo. É um passo de fé. E é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Então, quer mexer com a sua vida espiritual, comece a dar passos de fé na direção daquilo que o Espírito Santo já está conduzindo no seu coração aí. E naturalmente, como eu disse aqui atrás, essa expressão da nossa vida será ministrar sobre a vida da nossa igreja, quando chegar o nosso momento ali de fazer a palavra de prosperidade, tá bom? Cristo é apresentado como a primícia. Aliás, eu vou voltar aqui um tópico. Em Romanos 11, Paulo estabelece uma verdade espiritual poderosa. Quando as primícias são santas, toda a massa é santificada. Isso significa que ao consagrar o início, o restante do ciclo passa a operar sobre uma atmosfera espiritual diferente, alinhada, protegida e direcionada. Tá?
O ministro deve viver o princípio das primícias de forma consciente em todos os ciclos relevantes da sua vida. Talvez a primícia do início de ano, de novos projetos, de promoções, de contratos, de ministérios, fontes de renda, estações espirituais, tudo você tem condições de colocar diante de Deus a primeira parte. Entregar a Deus o primeiro, tá? Tudo que você tocar. Inclusive, esse princípio funciona na vida financeira, mas em tudo que você estiver fazendo, consagre ao Senhor. Tem um outro versículo da Bíblia que fala assim: entregue os teus planos ao Senhor, confie os teus planos ao Senhor, né? Então, entrega para Ele primeiro, tá? Tudo aquilo que você está planejando aí para sua vida pessoal, entrega para Deus primeiro, santifica a Ele, fala: Pai, esse sonho, esse projeto aqui eu quero entregar ao Senhor. E a partir daí, então, eu vou confiar que daqui para frente o Senhor fará o sustento de todo o restante, tá bom? É um poder espiritual, um princípio espiritual, tá? Então nós como ministros, obreiros, tá? Que vão lá ministrar na vida da igreja, isso, nós precisamos ter legalidade espiritual, nós precisamos viver a nossa prática, tá? De princípios espirituais ligados à finança para conseguir respaldar aquilo que nós vivemos. Nós vamos ensinar dízimos, precisamos ser dizimistas. Vamos ensinar primícias, precisamos ser primiciadores. Nós vamos falar sobre algo, nós devemos ter autoridade para falar sobre aquilo. É impossível você querer mostrar o impacto de Deus na sua vida financeira se você não pratica, você não tem prosperidade. Se você não tem prosperidade, você está endividado. Se você está endividado, todo mundo que está em seu redor está sabendo da sua situação. Você nunca participa de nada porque não tem dinheiro, vive de mau humor, vive de cabisbaixo, nada funciona, nada vai para frente, tudo quebra, sabe? Está sempre na condição de escassez. Então, comece a pensar nisso, sabe? Considere mudar as suas práticas e as suas atitudes para que você tenha resultados diferentes. Então, a igreja consiga sentir confiança no que você está ministrando e ensinando, falando: poxa, a vida dele reflete isso. Eu vou seguir esses passos, tá bom? Direcionamento para o culto, tá? Ensinar as primícias como um princípio de honra, prioridade e fé, nunca como uma troca, uma barganha ou pressão emocional. O foco não é o quanto se entrega, mas quando se entrega em primeiro. Como nós fazemos o cálculo da primícia hoje, tá? Hoje você faz um cálculo de todas as suas entradas, tá? Divide pela quantidade de dia do mês. Um padrãozinho é 30, né? Então se você ganha lá R$1.000, você vai dividir esses R$1.000 por 30, vai ver quanto você ganha por dia, e o primeiro dia do teu mês, que é aquilo que você produz, é aquilo que você vende em troco de um dinheiro, você vai lá e entrega ao sacerdote. A consumação da primícia, ela é em honra a Deus. Mas a primícia ela é consumada quando nós fazemos como Abraão fez a Melquisedeque. Ele montou um altar, como um holocausto, colocou ali em cima a sua primícia, e então a resposta da oração veio, o fogo queimou ali aquele holocausto, tá? O aroma subiu, Deus respondeu aquela oração, aceitando aquela entrega a Deus, aquela santificação da primícia. Então o sacerdote ele precisa se alimentar da primícia, ele precisa comer aquela primícia. Quando ele come aquela primícia, então a bênção do Senhor repousa sobre a vida do primiciador, tá bom? Então entenda isso, os dízimos, ofertas, tá? Dízimo você entrega na tua igreja, tá? A honra e a legalidade está quando você entrega no altar do Senhor, entrega na sua igreja. Agora, oferta, você pode ofertar a Deus na sua igreja, você pode ofertar a Deus na vida de alguém. Oferta é expressão de generosidade, irmão. Você pode ser generoso em qualquer momento da sua vida, tá? Primícias é na mão do seu sacerdote, aquele que te instrui, aquele que te conduz, aquele que peleja tuas guerras espirituais, é aquele que é o seu pastor, aquele que cuida da sua vida. Esse é aquele que precisa comer as tuas primícias, tá? Para que ele valide no mundo espiritual aquele seu ato de entregar a Deus em primeiro lugar. É através da vida do sacerdote que a sua primícia ela sobe diante de Deus como um aroma, tá? Então, ensine isso, tá? Quando você for ministrar e ensinar os princípios financeiros durante os cultos. Esmolas, fundamento bíblico, Mateus 6, do 1 ao 4, o Pai vê em secreto e em secreto recompensa. Provérbios 19 e 17, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o benefício. Lucas 12, 33, acrescentar tesouros nos céus, ou juntar tesouros nos céus, tá? Isaías 11, do 58, capítulo 58, versículo 6 ao 11, a esmola como prática de justiça que libera luz e restauração. Então, olha como que é interessante, aquilo que você faz em secreto, aquilo que você ajuda, aquilo que você doa a alguém, aquilo que você faz pelo outro, tá? Você não faz querendo nada em troca. Talvez você nem esteja em um momento de gratidão, de felicidade, como na oferta, mas alguém te passou e te pediu uma esmola, e por lembrar desse princípio, dá a esmola ao pobre, esse empresta a Deus, né? E Deus lhe retribui
o favor que você está fazendo ao pobre, Deus retribui a você. O maior investimento, irmão, que você pode fazer é sair por aí dando ofertas, porque você está emprestando para Deus e Ele lhe retribui com juros, correção monetária, inflação, tudo que você puder calcular na sua devolutiva, é isso que Deus te devolve, tá bom? Então, pega o princípio aí das esmolas, tá? Esmolas são um princípio de justiça espiritual silenciosa, diferente do dízimo, da oferta e das primícias, que normalmente se conectam ao altar. A esmola se conecta diretamente ao coração do Pai e à dimensão do secreto, porque normalmente não está no público, né? Alguém te pede na rua e ninguém tá vendo, e você vai lá e dá a esmola. É o que acontece no secreto, tá? Jesus ensina que a esmola verdadeira não busca reconhecimento humano. Ela não constrói reputação pública, mas gera crédito espiritual. Onde não há plateia, Deus se manifesta como recompensador, tá? Provérbios 19 e 17 revela uma verdade espiritual profunda. Quem dá ao pobre empresta ao Senhor, e isso estabelece uma lógica sobrenatural única. Deus se coloca como fiador da ação misteriosa, misericordiosa, né? Nenhum investimento possui garantia maior do que aquela assinada pelo próprio Deus. A Escritura afirma que Ele retribui, revelando que a esmola não gera perda, mas retorno com os juros espirituais. Ah, mas deixa eu te falar uma coisa, o que ele vai fazer com isso? Aí tem a ver com a atitude do outro, não tem a ver mais com você. O que tinha a ver com você, você executou. Pastor, mas então eu vou pegar, ao invés de dar o meu dízimo na igreja, eu vou dar lá no centro de caridade, e aí então eu vou dar o meu dízimo e minha esmola. Não, senhor, você só está dando a sua esmola, tá? Você deixou de dar o seu dízimo. Você fez esse princípio da esmola, você não fez. Muita gente que fala, né, ao invés de dar na igreja, porque o pastor vai ficar com o meu dinheiro, eu vou dar lá na instituição, eu vou comprar marmita, eu vou fazer alguma coisa para o necessitado. Beleza, está honrando o princípio das esmolas, não está honrando o princípio dos dízimos, tá? Lembra, deixa uma semente cair do seu coração em nome de Jesus, tá? Aqueles que são responsáveis por aquilo que você entrega no altar hão de prestar contas ao Senhor, não é a você, não é a ninguém. Vão prestar contas àquele que conhece a intenção do coração, irmão. Pode ter certeza de uma coisa, a sua ação ela pode até ser limitada. O máximo que vai acontecer é você parar de entregar o teu dízimo naquele lugar. Agora, Deus, irmão, ele sabe a intenção do coração de quem está tocando nisso e recebendo. E ele vai entrar em grande juízo, porque ele tem o controle de fazer tudo. Tudo que é necessário ser feito, ele tem. Então nós temos temor e tremor diante de Deus, tá? Para poder cuidar daquilo que ele confia em nossas mãos. Descansa no Senhor, confia na palavra dele, tá? Mas e o que vão fazer? Vão prestar contas a Deus. Como Abraão teria que prestar conta a Deus da mentira que ele contou lá com Abimeleque e com Faraó. Eu tenho certeza para vocês aqui de uma coisa. Ele foi para o céu, muito maravilhoso, foi bem recebido lá, mas eu tenho certeza que quando chegou lá, Deus falou para ele, Abraão, ó, tem um negocinho lá, tem uma continha para trás ali, viu? Você contou umas mentiras ali que ficou ruim pro seu lado. Não faz mais isso não, viu? Senão, ó, vou puxar a tua orelha. Nós vamos prestar contas a Deus, tá bom? Deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. A esmola não é assistencialismo desorganizado, nem caridade para aliviar a sua consciência. Eu roubei, eu fiz alguma coisa, então eu preciso, né, para me livrar desse pensamento ruim, eu preciso fazer algo por alguém. Não faz. Ela é um ato de justiça que confronta a indiferença, quebra a dureza do coração e alinha o adorador ao caráter compassivo de Deus. Em Isaías 58, o profeta deixa claro que as práticas de misericórdia liberam luz, cura, restauração e resposta rápida do céu. Meu Deus! Resposta rápida do céu. Precisa de uma resposta rápida do céu? Irmão, sai pelas ruas distribuindo esmola que você vai ver se Deus não te responde. É a palavra dele, irmão. É a palavra dele. E ele sustenta a palavra dele, tá? Aplicação pessoal do ministro. O ministro deve viver a vida sensível às necessidades reais em seu redor. A esmola precisa ser praticada, precisa ser uma prática intencional e sempre que possível de uma forma secreta. Um ministro que ignora o pobre perde a sua sensibilidade espiritual. Isso é terrível, irmão. Já teve casos aqui na nossa igreja, tá? Talvez quem assistir esse vídeo aí possa ter vivido esse dia junto conosco. Mas teve casos aí de estarmos em um período de oração, de busca por Deus, e de repente subir a nosso conhecimento a real necessidade de um dos irmãos que estava em nosso meio. 3 meses de aluguel atrasado, 3 meses com contas atrasadas do lar, pronto para ser despejado com família e tudo, pronto para perder lá a luz, água, tudo ser cortado. Uma situação assim de extrema escassez, né? E o irmão estava aqui conosco, buscando a Deus e orando e tal. E imediatamente, irmão, nos reunimos e entre nós falamos quem pode pagar um aluguel, quem pode pagar uma conta e tal. Eu sei que, para encurtar essa história, esse irmão que viveu esse dia junto com a gente, e depois eu gostaria que vocês colocassem aqui embaixo no comentário que se você está assistindo aí, você viveu esse dia, se você estava lá para dar testemunho, coloca aqui embaixo, eu estava. Não dá detalhes, por favor, porque é em secreto, né? Tá escrito aí.
Eu só estou contando, né, para testificar aquilo que nós estamos ensinando aqui. Né? Então, cada um pegou ali uma conta, foi lá e pagou, né, cada um pegou um aluguel, foi lá e pagou. Eu sei que esse irmão saiu daqui da igreja com o aluguel pago, com as contas pagas, e que até com um dinheirinho para fazer uma feira lá. Então, se nós não nos compadecermos, irmão, daqueles que estão aqui conosco, sabe, na nossa comunidade de fé, padecendo algum nível de calamidade, de necessidade, como vamos apresentar Deus e falar sobre Deus se nós não vivemos Deus e não temos experiência com Ele? É essencial que o ministro ensine a igreja a ajudar pessoas e não a sustentar vícios ou dependências. Misericórdia caminha junto com discernimento, tá? E eu acredito muito que uma das maiores misericórdias que você pode apresentar a alguém, mais do que dar o dinheiro a ela, é dar a oportunidade dela sair da condição que ela está, condição de necessidade. Então, fazer hoje, o exemplo que nós citamos, o cara seria despejado, não teria tempo de fazer, ensiná-lo nada, apontar um caminho para ele, inserir ele em uma empresa, para que então depois de 30 dias ele recebesse o primeiro salário dele ali. Isso não ia resolver nada na vida dele. Então, imediatamente nós nos unimos e sanamos aquele problema. E em seguida, apontamos um caminho para que ele pudesse trilhar a rota dele e recomeçar a sua jornada sem pelo menos essas dívidas, né? Então, assim, agora, não estamos pagando o aluguel dele, não virou o nosso alvo de esmolas mensais, nós não estamos sustentando essa família. Foi um ato emergencial que coube naquele momento, tá bom? Então nós não podemos fazer de forma displicente, precisamos ter discernimento. Se eu fizer isso hoje, eu vou empurrar essa pessoa, impulsioná-la, vou dar uma força para ela, vou dar uma ajuda para ela, ok, beleza, legal. Mas amanhã eu vou estar aqui me pedir de novo, depois de amanhã eu vim aqui pedir de novo, peraí, algo está errado, tá? Então, tenha isso claro no seu coração. É essencial que o ministro ensine a igreja a ajudar as pessoas a não sustentar vício, tá, ou dependência. Tem um poder espiritual envolvido por trás das esmolas, tá? E elas ativam as recompensas vindas direta do Pai, liberam livramentos, quebram ciclos de dureza espiritual e mantêm o coração alinhado à justiça do reino. Elas geram um retorno espiritual garantido, pois Deus assume a responsabilidade de retribuir. Ensina a esmola como uma expressão de misericórdia e justiça, destacando o poder do secreto. O foco não é aparecer, mas é agradar ao Pai que vê e recompensa. Sejam sinceros, quantos aqui estão aí nos assistindo? Comenta aqui embaixo depois, por favor, tá? Que tiveram algum momento uma oportunidade de dar uma esmola, de dar um dinheiro a alguém, uma gorjeta, pagar um almoço para alguém, de investir na vida de alguém, levar para um passeio, levar para um restaurante, pagar a conta. E você recebeu aquela expressão de gratidão da pessoa, meu, muito obrigado e tal. A pessoa foi grata e você sentiu que foi sincero. Quantos de vocês que talvez estavam em um dia, né, que não recebeu nenhuma boa notícia, talvez era só mais um dia, talvez até um dia mal, mas ainda assim foi lá e fez. E por ver a expressão da gratidão do outro, imediatamente já não começou a se sentir melhor e falar, poxa, olha, que bacana, para mim não custou tanto, hoje eu tive capacidade de doar, né, de praticar esse princípio espiritual, porque Deus é na minha vida, e então a retribuição vem, já começa a ficar num estado de espírito melhor imediatamente, é incrível isso, tá? Quinto princípio, voto, fundamento bíblico, tá? Eclesiastes 5, versículo 4 e versículo 5, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 até o 28, Ana fez um voto entregando Samuel ao Senhor. Né? E aí no primeiro livro de Samuel também, capítulo 2, versículo 21, o Senhor visita Ana e lhe concede mais filhos. Salmo 76, versículo 11, cumpram seus votos feitos ao Senhor. Números 30, a seriedade espiritual dos votos. Tá? O conceito espiritual do voto é uma linguagem jurídica, tá? No mundo espiritual. Define diferente de um desejo, de uma promessa informal ou de uma intenção, o voto estabelece um compromisso formal assumido diante de Deus. Quando alguém faz um voto, cria-se uma responsabilidade espiritual que Deus leva extremamente a sério. Quando Ana fez um voto diante do Senhor, ela subiu ali muitas vezes, chorava, e aquele ciclo todo que nós já conhecemos esse texto, tá? E nada acontecia, até o momento em que ela estabelece um compromisso oficial, tá? Com Deus, falando, Deus, se me deres, te darei de volta. Aí Deus, opa, esse é um princípio espiritual, e eu me submeto àquilo que eu estabeleci, a minha palavra. Então, juridicamente, vou cumprir a minha parte e espero que ela apareça diante do juízo para cumprir a parte dela. Meu Deus, isso é muito forte. Tome cuidado na hora de fazer um voto, tá? Tenha clareza de que você está disposto a cumprir com esse voto, porque você está fazendo um compromisso diante de um juiz, tá? E ele vai requerer a sua parte no voto. Ele vai fazer a dele, mas ele vai requerer a sua, tá? Então nós sabemos que Ana cumpriu o voto. Ela foi lá e apresentou o moço. Qual foi a consequência? Anos depois ela teve mais 5 crianças.
tá? Mas 5 filhos ela teve. Então Deus abriu a madre dela, Deus fez a parte dele, ela fez a parte dela, e essa é uma história de sucesso que envolve o voto, tá? A estrutura deixa claro que Deus não exige voto. Mais uma vez feito, eles se tornam obrigatórios serem cumpridos, tá? Por isso, Eclesiastes adverte que é melhor não votar do que votar e não cumprir. O voto não é uma ferramenta emocional para os momentos de crise, mas é um ato de consciência de aliança, estabelecendo uma aliança com Deus, irmão. A história de Ana, mãe de Samuel, revela o peso do poder desse princípio. Em profunda angústia, Ana não barganha com Deus, ela assume um compromisso claro. Senhor, se me conceder um filho, ela o devolveria ao Senhor por todos os dias da vida do filho, tá? O voto não era apenas sobre receber, mas sobre devolver a Deus algo. Quando Samuel nasce, Ana cumpre fielmente o voto, ela entrega aquilo que mais amava, o menino, demonstrando que o voto não era emocional. Se fosse emocional, ela ficaria com o menino, ela estaria apegada emocionalmente. Eu não estou falando também que a mãe não tem sentimento pelo filho, porém, ela tem clareza da consciência, tá, do que ela fez. Ela fez um voto com Deus, e sem a intervenção divina, ela não teria condições de ter gerado um filho. Mas então, se ela gerou, foi porque Deus abençoou, então ela precisa cumprir a parte dela, independente do que ela vai sentir, chorar, sentir saudade, sentir apego, independente de todas as consequências do voto. Tá? E essa tem que ser a nossa clareza. Ah, mas eu vou entregar aquilo que Deus me deu, se você prometeu, guerreiro, entrega. Esse é um compromisso do voto, tá? Aplicação, tá, para a vida pessoal do ministro. O ministro jamais deve induzir votos por emoção, medo ou pressão coletiva. Ele precisa ensinar a diferença entre o voto, entre um propósito, entre uma oferta, porque o voto revela a maturidade espiritual, envolve renúncia de uma forma antecipada. Se a pessoa não tem clareza, ela não vai conseguir renunciar. Quem vota corretamente já decidiu obedecer antes mesmo de receber. Se você votou, é que você já está pronto para fazer, você já tem clareza, já renunciou de forma antecipada. Por isso, votos ativam níveis mais profundos de fidelidade, responsabilidade e de honra. Tá? O poder espiritual por trás do voto é que os votos cumpridos liberam respostas sobrenaturais, expansão de provisão, visitações divinas. Deus honra quem honra a palavra empenhada diante dele. O voto cumprido gera crescimento sustentável, não escravidão espiritual. Ao ensinar o voto, tá, com temor e clareza, deixando explícito o peso espiritual envolvido, sempre reforce que ninguém é obrigado a votar. Mas todo voto feito deve ser honrado integralmente. Faça com clareza, ensine isso com clareza, com segurança, porque é um princípio espiritual. E uma vez entendido, compreendido, sempre que você tiver a oportunidade de ensinar sobre esse princípio, você estará estabelecendo uma nova oportunidade daquela pessoa que está votando diante de Deus, ter a sua vida levada a um novo padrão. A renúncia antecipada, a entrega antes que a provisão chegue. Sexto e penúltimo princípio, semeadura. O princípio bíblico está lá em Gênesis 26, do 12 ao 14, Isaac semeia em Gerar e colhe 100 por 1. Gálatas 6, do 7 ao 9, tudo que o homem semear, isso também colherá. Marcos 4, a parábola do semeador. Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, aí depois de muito tempo o acharás. Salmo 126, do versículo 5, quem semeia com lágrimas colherá com alegria. A semeadura é uma lei espiritual que governa o tempo, a multiplicação e a expansão. Meu Deus, olha como isso é forte, tá? Nada do reino nasce grande. Tudo começa como uma semente. Quem entende a semeadura aprende a viver sem ansiedade, pois sabe que a colheita é consequência inevitável do que foi plantado corretamente. É inevitável, irmão. Não tem como você plantar e não colher. Tá? Essa é uma lei espiritual que rege o mundo. Você pode fazer o que você quiser, espernear, fazer o que for. Inclusive, não crentes praticam e recebem, vivem esses benefícios também. Tanto para o bem quanto para o mal. Colham também pelas suas atitudes, tá? Mas aplicando esse princípio da semeadura na vida financeira, você também colhe, você também vê frutos. E o mais, um fruto, uma semente nunca dá um único fruto. Ela sempre produz um fruto em uma condição exponencial. É uma semente, nasce um pé. De um pé nasce vários frutos. E mais, em toda a estação própria, dá fruto de novo enquanto aquela semente estiver enterrada. Enquanto aquela árvore que nasceu da semente estiver enterrada, ela continua dando fruto em toda a estação própria. É um princípio inegociável, irrevogável. Você pode fazer o que você quiser,
Volto a lhe dizer, não tem a ver com salvação. Salvação é somente Jesus Cristo. Mas isso tem a ver com princípios espirituais que regem, que governam a nossa vida aqui na terra. Tá bom? Isaac, em Gerar, semeou em uma terra árida, no meio da escassez, no meio do deserto, praticamente. Tá? Colheu 100 por 1, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Isso revela que a produtividade não depende apenas da terra visível. Também depende, mas não depende apenas. Deus pode fazer florescer mesmo na terra árida, tá? Mas da palavra e da bênção que acompanha o semeador. Onde há obediência, até o deserto produz. Isaac queria ir para outro lugar. Deus falou, fique onde você está. Que mesmo no meio do deserto vai produzir, porque eu sou contigo. Meu Deus! Semeadura, meu irmão. Se eu fosse você, olha, eu já estava aí já coçando os bolsos para começar a semear, dar nome para sua semente. Em nome de Jesus, isso é poderosíssimo. Tá? É a expressão de confiança plena em Deus, que na estação própria ele fará, ele trará aquela bênção, ele trará aquela provisão. Tá? Então nunca deixe de semear na sua vida, para que o seu ensino lá no altar também respalde, tá? Seja respaldado, na verdade, pela sua prática de semeadura. Toda semeadura carrega intenção, por isso o semeador maduro dá nome à sua semente, quando apresenta no altar. Fé específica gera colheita específica, cada colheita esperada é uma semente necessária. Se você espera colher, você precisa lançar uma semente naquela direção. Ah, eu quero conquistar uma casa, então lança uma semente naquela direção. Quero empreender, lança uma semente nessa direção. Tudo que você quer colher, o fruto da colheita, aliás, o princípio da colheita é uma semente. Lança uma semente naquela direção para que aquilo te gere, então, uma colheita dentro daquilo que você está buscando. Dê nome à sua semente, tá bom? A Escritura ensina que cada semente produz segundo a sua espécie. Quem deseja colher banana precisa semear a semente correta. Não existe colheita aleatória no reino. Há coerência espiritual entre o que se planta e o que se espera colher. Além da semeadura, existem outros princípios complementares. A escolha da terra, o preparo da terra, a manutenção da semente após o plantio. A parábola do semeador deixa claro que as sementes podem ser perdidas por não por falta do poder que ela carrega, né, de gerar, mas por falta de um ambiente adequado. Então seja intencional e específico em todo o processo de semeadura, tá bom? O que aconteceu com Isaac em Gerar é que o princípio da obediência a Deus regou aquela semente dele mesmo num solo que não era propício. Mas ele já tinha claro, o solo não é propício, e a direção de obediência é lança mesmo nesse solo que te farei prosperar. E sobre a palavra ele obedeceu e colheu a 100 por 1. Agora, a parábola do semeador nos ensina, se você não tem uma palavra como Isaac tinha, olha muito bem onde você vai lançar a tua semente, para que você não a desperdice semeando por aí e não consiga colher frutos, tá? Algumas sementes não produzem colheita imediata para quem semeia, mas para as próximas gerações. Existem sementes cujos frutos os filhos colherão. Isso revela que a semeadura também é um princípio de legado. Tá? Tem plantas que são plantadas aí, né, por mim, por exemplo, e o fruto dela vai levar talvez 30, 40, 50 anos para nascer. Né? E então quem vai colher esse fruto? Minhas próximas gerações. Tá? Então deixa isso cair no seu coração também. Às vezes a ansiedade nos faz matar a semente no processo, por querer colher antes do tempo. Deixa o tempo da maturação, deixa Deus fazer o que tem que ser feito. A nossa parte é continuar semeando, porque ele dá semente a quem semeia e pão para quem tem fome. Tá com fome, guerreiro? Levanta a mão, pede pão que ele te dá pão. Mas o processo da semeadura, ele vai te dando semente, então você semeia, espera o processo, faz manutenção da semente e colhe. Mais sementes, semeia, manutenção da semente, processo da semente, colhe. Respeita a ordem natural das coisas, deixa Deus conduzir a sua história. Eu tenho certeza que em breve você terá testemunhos para contar enquanto você estiver ministrando aí esses princípios espirituais, tá? Sobre as finanças na vida do povo, tá? Agora o ministro, tá? O ministro deve viver uma vida de semeadura constante, intencional e paciente. Ele não semeia apenas recursos, mas ele semeia o tempo, ele semeia ensino, semeia cuidado, semeia presença. É a responsabilidade do ministro ensinar o povo e não desprezar o processo entre semeadura e colheita, tá? O ministro tem que ensinar isso. Nós, como ministros, né, você que vai subir lá falar palavras de prosperidade, você tem que ter essa clareza, você tem que ensinar as pessoas a serem pacientes, tá? Não atrapalhar o processo da colheita dela. O ministro deve ter essa vida de semeadura constante. Tá? É responsabilidade do ministro ensinar o povo a não desprezar o processo. Tá? Quem abandona a manutenção perde os frutos que já estavam a caminho. Já pensou nisso? A semente já está quase para brotar, você deixa de regar, daqui a pouco ela vai e morre, mas ela estava quase ali, velho. Quase ali. Por estar em um lugar que você não está vendo, você abandona.
por falta de fé, que Deus vai fazer as coisas darem certo. Não deixe mais sementes suas morrerem no caminho. Continue regando com fé, com esperança, com expectativa, com palavras. Eu semeei e eu vou colher. Vai nascer, está chegando. Não importa como está vindo, não importa de onde vai vir. O que importa é que está chegando. Já, estou sentindo o cheirinho da colheita. Continue regando essa semente. Porque assim, então, na estação própria vai dar fruto, tá? Poder espiritual envolvido na semeadura ativa a multiplicação sobrenatural, crescimento progressivo e colheitas sustentáveis. Ela ensina o coração a confiar em Deus, no tempo de Deus, e a viver em expansão contínua. Direcionamento lá para o culto, tá? Ensinar a semeadura com visão de processo e perseverança. Conduzir o povo a nomear suas sementes, alinhar as expectativas deles e confiar que no tempo certo a colheita virá. Ensine esse princípio, tá? Percorra a Bíblia aí atrás dos textos que te fundamentarão. Te coloquei alguns aqui, mas tem muito texto na Bíblia. Na Bíblia fala mais sobre dinheiro do que de salvação. Pode dar um Google aí que você vai ver. Então é um princípio espiritual que Deus sabe de todas as coisas, irmão. Ele sabe que a finança, ela mexe com as pessoas. E ele sabe também que se ele conseguir colocar esses princípios no coração das pessoas, utilizando a minha e a sua vida, o reino enriquece. O reino enriquecendo, pessoas serão alcançadas. Almas serão resgatadas, vidas serão reestruturadas. Tudo por conta de obediência aos princípios espirituais. O último, tá? Princípio é o de sacrifício. Ofertas de sacrifício tem o fundamento bíblico lá em Gênesis 22, quando Abraão oferece Isaac. Segundo o livro de Samuel 24, um sacrifício que lhe custa. Davi fala isso, né? Eu não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe. Romanos 12, sacrifício vivo, santo e agradável, é o nosso culto racional, a nossa vida, né? Hebreus 11, do 17 ao 19, a fé de Abraão foi provada, né, no sacrifício de Isaac. João 1, 29, Hebreus 9, do 12 ao 14, Cristo como sacrifício perfeito. Então, ofertas de sacrifício carregam um poder sobrenatural de mudar a nossa condição, de mudar a nossa estação, de mudar uma realidade em nosso redor. Presta atenção. Sacrifício é a mais alta expressão de entrega no reino de Deus. Ele não é rotina, não é princípio recorrente e nem prática automática. Sacrifício é um altar que você estabelece diante de Deus. É quando Deus toca naquilo que o adorador ama, valoriza ou considera insubstituível. É quando Deus te pede o teu Isaac. Aí é para lascar. Já pensou, irmão? Hoje, na sua vida, tá tudo bem aí, graças a Deus, fluindo. Deus vai e te pede aquilo que você mais ama ou aquilo que você mais precisa. Talvez Deus te peça hoje a sua jornada, a sua carreira, o seu sonho. Se Deus te pedir isso hoje, irmão, tá disposto a entregar? Pastor, estou empreendendo, sabe? As coisas estão fluindo. Hoje eu sinto que Deus me chamou para ser um mantenedor da obra. Mas se Deus te pedir isso aí, irmão, e Ele pode te pedir a qualquer momento como uma oferta de sacrifício, o que Ele vai sondar não é a lógica que você vai contar para você mesmo para continuar sustentando o que Ele está te pedindo. O que Ele vai sondar é a intenção do seu coração. Deixa isso cair no seu coração. Você não vai prestar conta para mim, não vai prestar conta para o nosso apóstolo, você vai prestar contas para aquele que conhece a intenção do seu coração. Ele sabe a inclinação do seu coração, que às vezes nem você tem a clareza de onde é que está. Mas Deus o sabe, tá? E Ele considera isso. Gênesis 22, Abraão é provado. A palavra usada para provar carrega a ideia de experimentar, de saborear, de aferir a inclinação do coração. Deus não queria o sangue de Isaac. Deus queria era o coração de Abraão. É isso que Deus queria. O sacrifício aconteceu antes do altar ser montado, de Isaac ter deitado. O sacrifício aconteceu quando Abraão, em casa, decidiu fazer, juntou o que era necessário, botou o menino no burrinho e foi na direção que Deus mostrou, tá? Embora Isaac não tenha sido fisicamente imolado, espiritualmente o sacrifício foi completo. Ele entregou de fato. A resposta de Deus foi imediata. O céu se manifestou sem demora, interrompendo o ato e provendo um sacrifício substitutivo. O carneiro provido por Deus não era um carneiro comum. Presta atenção nos detalhes, irmão. Talvez a maior revelação que nós temos nas Sagradas Escrituras, elas estejam escondidas dentro dos detalhes, tá? E os detalhes é que te apresentam o tamanho da fidelidade de Deus. Deus pediu o sonho, Deus pediu o amor, Deus pediu o coração. O que estava no coração? Isaac. Imediatamente Abraão entregou, porque ele decidiu sacrificar. Então o que Deus pediu? O coração de Abraão. O amor de Abraão. Aquilo que ele sonhava, Deus pediu isso. Então, por meio do sacrifício do filho. Ele estava disposto, subiu a montanha, botou o menino deitado lá. Quando ele foi sacrificar, então o céu proveu. Mas não proveu de qualquer jeito. Olha só o que o céu proveu. Ele estava preso pelos chifres, o carneiro não era comum, estava preso pelos chifres, um animal adulto, tá? Sem defeito, forte,
raro naquele contexto de deserto, de alto valor sacrificial. Deus não substituiu Isaac por algo inferior. Ele respondeu ao sacrifício de Abraão no coração, lembra a intenção? Ele respondeu com algo caro. Ele reagiu, né, a algo caro que estava no coração de Abraão. Ele correspondeu a isso também com algo caro, com algo de alto valor, com o cordeiro substitutivo de alto preço. Aquilo que os sacerdotes examinariam todas as partes deles e avaliariam como perfeito para o sacrifício. Aqui nós temos a tipologia perfeita de Cristo. O Pai viveu isso quando entregou Jesus Cristo no seu coração para ser sacrificado, em meu e em seu lugar, como cordeiro substitutivo, aquele que passaria pelo crivo dos sacerdotes, né? E ele não foi encontrado nada, ele era um homem perfeito, aleluia, não foi encontrado nenhum pecado, nenhuma culpa, nenhum crime, nenhuma transgressão, nada que o inabilitasse para essa posição de cordeiro substitutivo, tá bom? Olha só o tamanho do poder que Deus tem. Tudo que ele te pede, ele já tem preparado o projeto, que se você entregar, ele vai te devolver algo na mesma medida daquilo que você está entregando. Por isso que tudo que ele te pede sempre tem alto valor. E ele está sempre disposto a te entregar algo de alto valor também, tá? Revelando que o reino opera em níveis de equivalência espiritual. O resultado foi transformação de realidade. Após esse evento, Abraão não apenas recebe promessas, ele recebe posicionamento espiritual. Deus jura por si mesmo, algo raríssimo nas escrituras, e estabelece Abraão como pai de multidões. O sacrifício muda o patamar espiritual. Até aquele momento ele era pai de Isaac, pai do sonho. Então quando Deus pediu aquilo, Deus devolveu a ele pai de multidões. Deus foi além do Isaac. O Isaac ficou aqui. As multidões, as nações, toda a povoação que viria depois, a linhagem, né, de Jesus Cristo, a linhagem de Davi, a linhagem de Jesus, todo esse povo que restabeleceu o sacrifício, o sacerdócio, vida com Deus, sabe, os patriarcas, toda essa história só aconteceu por conta da inclinação do coração de um homem. Olha só o poder que carrega o sacrifício. Toda a sua história pode mudar a partir do momento que você decidir praticar entregas sacrificiais a Deus. Vai te custar, como custou para Abraão. Só que Deus é infinitamente mais para poder fazer aquilo que você sonhou, planejou para sua vida, para te entregar em uma outra medida também extraordinária. Confie em Deus, irmão. É a palavra dele, ele sustenta aquilo que ele fala, tá bom? Aplicação, tá? Para o ministro. O ministro não só ensina sacrifício, se conhece essa renúncia real. O sacrifício não é o que sobra e nem o que faz falta, é aquilo que te custa de fato algo. Davi tinha essa clareza. Não vou entregar a Deus algo que não me custe, algo que não doa, algo que que eu não tenha que desprender de algo relevante. Não vou entregar algo para Deus que não tenha esse valor, tá? O sacrifício não pode ser manipulado e nem repetido sem a direção divina. Altar não é lugar de pressão emocional, mas de revelação. Olha só, a oferta de sacrifício, lá em Abraão, Deus pediu. Lá em Davi, Deus pediu. Davi cometeu um pecado, cometeu um crime, e então ele foi diante de Deus e pediu a solução para aquele pecado, colocar um ponto final na matança do povo lá, 70 mil pessoas já haviam morrido. Deus dá algumas opções para ele escolher como seria, mas quem estabelece aquilo é o próprio Deus. Então, não faça sacrifício de tolo. Desenvolva um nível de relacionamento com Deus a ponto de ele te olhar, te escolher, te comissionar e te provar. Como? Em algo que te dói, algo que ele vai te pedir. Aí, meu irmão, sai da frente que uma nova história está sendo escrita. Viva intensamente com Deus para que ele te estabeleça esse governo. E ensine isso todas as vezes que você subir no altar para falar de prosperidade, tá? O sacrifício gera acesso espiritual, intervenção divina imediata e mudança de atmosfera. Ele destrava promessas retidas por níveis mais profundos de entrega. Ensinar sacrifício com extremo temor, clareza, deixar explícito que sacrifício nasce de revelação, uma chamada de Deus e de decisão pessoal, nunca por uma imposição coletiva. O que o outro fez, eu vou fazer. O pastor mandou, eu vou fazer. Não faça, vai ser sacrifício de tolo. Quer a resposta do altar, desenvolva relacionamento com Deus a ponto de te chamar para um propósito. Quando ele te chamar, ele vai te pedir um Isaac. Nunca manipule as emoções da pessoa. Sacrifício nasce dessa entrega, tá, de uma revelação. Conclusão. O momento da prosperidade é um ato sacerdotal que envolve governo espiritual. Ativação de primícias, de princípios, tá? Alinhamento do coração do povo com Deus. Quem ministra deve carregar temor, clareza, doutrinária, explicar onde os textos estão, contexto de cada texto, sem forçar um texto para um pretexto.
e a coerência de vida. O discurso, a Bíblia tem que estar respaldando a sua vida prática, tá? Beleza, meu povo? Eu vou ficando por aqui, tá? Escreva aqui embaixo se você tem alguma dúvida, algo que a gente consiga explorar ainda mais. Mas eu faço votos do fundo do meu coração. Que tudo que você aprendeu aqui eleve a tua vida financeira a um novo patamar e que essas experiências te habilitem a poder subir no altar e ministrar à vida do povo aquilo que Deus já está ministrando na sua vida. E dar testemunho. Gente, eu pratico, fiz isso, aconteceu aquilo. Vivi desse jeito, aconteceu X coisa. Eu dou testemunho vivo de que Deus é poderoso nas finanças. Viva desse jeito, tá? E dê testemunho de Cristo para onde você passar, tá bom? Beijo no seu coração, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ficar até aqui. E eu quero liberar uma palavra de prosperidade sobre a sua vida também, tá bom? Assim que você começar a semear conhecimento, semear na vida das pessoas, semear até com vida financeira mesmo, semear com dinheiro, Deus vai te prover a sua colheita de uma forma extraordinária. Se prepare, porque 2026 será o ano que nós viveremos uma colheita extraordinária nas nossas finanças, praticando esses 7 princípios espirituais. Um beijo no seu coração e até a próxima trilha de ensino.